Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo explícito que eu tenho que ele fique. Eu estou me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. Quanto o Penharol não tem a mínima condição e o do Memphis a gente tem que ter a cautela. Já é passado? Certamente. Essa condição do Corinthians frequentar a zona de rebaixamento é algo que pesa muito. Então esse jogo para mim, o mais importante é ressaltar o lado positivo de jogar com um jogador a menos e os jogadores conseguirem ser muito solidários e resistirem, tanto contra o Palmeiras quanto hoje, e conseguirem jogar ainda com a bola no pé quando tiveram chance. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária. Fiz uma defesa forte do André, que da expulsão dele contra o Palmeiras não teve muito sentido, foi um equívoco ali de interpretação. Mas hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito dócil no trato do dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. O pessoal da rádio estava vasculhando aqui para ver se você já tinha ficado na carreira 6 jogos sem sofrer gols. E até onde a gente conseguiu olhar aqui, isso não tinha acontecido ainda. Então, se você puder confirmar se é a primeira vez ou não essa sequência, e o que significa isso, um sistema defensivo que, por enquanto, está sendo testado de várias formas, em vários tipos de jogos e situações diferentes, e mesmo assim está passando ileso. Obrigado. Uma coisa que eu sempre quis, e eu acho que eu fui melhorando muito em relação a esse aspecto na minha carreira inteira. E obviamente que existe um time que ele tem uma estrutura por conta dos jogadores que facilita isso hoje. É um time que já tinha uma carga interessante, jogadores experientes, de qualidade bem acentuada, que também que ajuda. Mas o que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. Os 11 que estão em campo precisam ajudar a defender. Então não é a linha de trás. Eu acho que é a conscientização dos jogadores, aqui, a fome que eles estão tendo para fazer aquilo que eu posso entregar para eles. Eu acho que esse tem sido o grande diferencial. Todo mundo muito consciente daquilo que a gente precisa fazer para aumentar a nossa chance de ganhar o jogo. Então o sistema defensivo não começa atrás, ele começa na frente. Hoje foi uma prova, mais uma prova disso, sendo que eu acho que o jogo do Palmeiras foi a fotografia mais emblemática desse processo que o sistema defensivo do clube hoje vive. E a gente tem que procurar melhorar, porque sempre tem coisa para melhorar. E sabe que isso é um motor central daquilo que a gente vai fazer. Se a gente tivesse sido vazado hoje, a gente não teria conseguido ganhar o jogo. A gente pode acompanhar um treinamento na semana e chamou muita atenção uma imagem de quando o Memphis vai a campo, você vai acompanhando ele, conversando o tempo todo. E nessa relação que está começando a se construir agora. Se você puder abrir para a gente qual foi o conteúdo dessa conversa em específica com o Memphis e qual o seu papel enquanto treinador para auxiliar o Corinthians ou o jogador para que essa história dure mais tempo, sabendo que o contrato dele vai só até o meio de junho. Obrigado. Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo explícito que eu tenho que ele fique. Eu estou me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro, ele está aqui. Eu espero que ele continue conosco. E quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis, que vocês conhecem dentro do campo, e um pouquinho por uma outra declaração, conhecer um pouco mais a fundo uma pessoa que tem uma riqueza interior que vale a pena quem tiver vontade ir atrás para conferir. Então, além de ser um jogador, é uma pessoa diferente. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o seu próximo desafio na Libertadores contra o Penharol. Ainda tem uns dias, tenho certeza que vocês ainda vão estudar mais sobre isso, mas eu queria entender de você, se vier uma vitória nesse jogo, aqui dentro de casa, dá para ficar mais tranquilo na competição? Difícil. A primeira coisa, a gente tem que se preocupar em fazer o nosso melhor na quinta-feira. Depois que acontecer o resultado, a gente vê o que acontece. É uma equipe extremamente tradicional, um
dos times da América do Sul mais tradicionais, já foi campeão da Libertadores, time que sabe jogar essa competição. Então o que a gente tem que se preocupar agora é fazer o que a gente está fazendo. Agora terminou o Campeonato Brasileiro, essa rodada, agora é foco total no Peñarol. E quanto ao resultado do jogo, eu não falo sobre o resultado, eu falo daquilo que a gente pretende fazer no jogo, que é entregar o nosso melhor, como tem sido desde que eu cheguei aqui. Eu queria que você atualizasse, por favor, a situação do Memphis. Você tem alguma atualização sobre ele? E se ele vai ter condições físicas de já ficar à disposição para esse jogo contra o Peñarol? Obrigado. Quanto o Peñarol não tem a mínima condição e o do Memphis a gente tem que ter a cautela, né, para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente, porque vai dar um tempo significativo desde quando ele machucou a primeira vez até a volta que ele vai ter agora, né? Então, é ter cautela, ter prudência. Ele está tratando todos os dias 2 períodos no CT e está progredindo bem. Então, a gente vai procurar oferecer as melhores condições para que quando ele volte em condições bastante positivas para que ele consiga seguir sem nenhum tipo de problema. Para o setor ofensivo, na vaga do Kaique, imaginava-se inicialmente que o Lingard ia ter oportunidade e você escalou o Vitinho. Eu queria saber se essa decisão, além da parte técnica e tática, passou também por dar confiança para o Vitinho, que é um jogador que ainda não caiu nas graças do torcedor, não conseguiu jogar o que se espera dele. Partiu também de você dar uma confiança para esse atleta? Obrigado. Faz parte. O Vitinho é um jogador que eu já tentei trabalhar com o Vitinho, acho que umas 3 ocasiões, nunca tive sucesso em contratá-lo. Tem sentido tudo que a sua pergunta, que você falou. E eu acho que o principal foi que no jogo contra o Barra, ele aproveitou bem a chance, fez um segundo tempo bem interessante e eu poderia sair jogando tanto um quanto o outro. E estava assim, era uma dúvida de quem ia jogar. E nesse jogo jogou o Vitinho, nada impede que o Jesse possa jogar a partida seguinte, ou o Caio César. Todos eles estão entrando em ritmo e competindo por vagas no time titular. Queria discutir um pouco sobre a partida do Kaique. Ele mais uma vez passou segurança nessa partida que ele foi colocado em campo. Cauê, goleiro Cauê. E um pouco antes de você chegar ao Corinthians, o Corinthians chegou a ter um acerto com o goleiro João Ricardo para tentar trazer um pouco mais de experiência para o banco do Hugo. Queria discutir sobre a partida do Cauê e também se nesse momento você considera que o Corinthians já tem esse segundo goleiro e que não precisa mais ir para o mercado. Eu acho que é muito cedo para falar, mas o que eu posso falar é o seguinte: o Corinthians tem 2 goleiros de seleção de base aí, tanto o Cauê quanto o Kaique, quanto o Longo. E tem, na minha opinião, um dos grandes treinadores de goleiro do futebol brasileiro, que foi quando eu estive na seleção, eu levei o Marcelo Carpes, ele integrou a minha comissão. Então todo mundo que passou aqui no Corinthians, o Carlos Miguel foi muito bem, o Hugo muito bem, e você vê que os goleiros do Cauê, como o Longo, são 2 goleiros que percebe-se que são muito bem treinados e que têm o seu potencial bem explorado pelos seus treinadores de goleiro, tanto o Marcelo Carpes quanto o Luizão. Então eu acho que a gente está bem servido. Eu não sou um cara que gosto de ficar contratando jogadores, nunca gostei. A questão do goleiro, todo mundo acha que vai ficar mais seguro trazendo um goleiro de fora. Um dia pode ser que precise, mas quando você tem goleiros formados na categoria de base, se você não der chance para esses goleiros, a gente vai formar o goleiro da categoria de base e nunca vai usar. Que acontece muito isso, principalmente em time grande. Acho que a gente tem que dar oportunidade para os goleiros como a gente dá para os outros jogadores. Do que eu conheço do Cauê, pouco eu conheço do Longo, eles me passam cada vez mais confiança e conversando com o Marcelo, ele também é bem seguro com os goleiros que a gente tem. O Corinthians parecia viver 2 realidades diferentes, uma nas Copas e outra no Campeonato Brasileiro. Por mais que o time estivesse jogando bem, estivesse desempenhando, não conseguia garantir os 3 pontos. O quanto essa vitória de hoje ela é importante já pensando no jogo de quinta-feira? O time ele entra mais tranquilo para buscar seus objetivos na Libertadores, sabendo que no Campeonato Brasileiro aquela responsabilidade de sair da zona de rebaixamento, enfim, já é passado? Certamente. Essa condição do Corinthians frequentar a zona de rebaixamento é algo que pesa muito. Então esse jogo, para nós aqui, ele foi encarado como uma final de campeonato. Os jogadores tinham muita consciência do que valia o jogo, não só esse, como o Palmeiras, como o Vitória, desde quando eu cheguei aqui.
Mas hoje era muito importante a vitória. E essa vitória, de fato, ela, embora sejam campeonatos distintos, o Corinthians é um só. Então a gente tem um alívio, que é uma coisa que a gente tem que saber pegar as coisas positivas disso que essa vitória vai trazer para a gente estar mais forte contra o Peñarol. Essa semana o time do Corinthians foi punido por ofensas ao goleiro Carlos Miguel, né? Vai ter todo o setor fechado no Majestoso, são praticamente 10 mil pessoas a menos. E no Campeonato Paulista, o Hugo também sofreu ofensas da torcida da Portuguesa e não teve esse tipo de punição para a Portuguesa. Como que a comissão técnica e a diretoria avalia essas punições desproporcionais, mesmo vindo de federações distintas? Eu acho que tem que ter uma uniformidade, esse é o primeiro ponto, mas ao mesmo tempo é muito difícil a instituição ser punida por uma coisa que você não tem controle. Como é que faz? A gente não tem como controlar a torcida, tem 45 mil pessoas, se um grupo de 50 pessoas ou de 10 pessoas, isso pode acontecer até de alguém que quer prejudicar o Corinthians, contratar alguém para ir lá xingar alguém e botar um cartaz e todo mundo ser punido. Eu não acho justo isso com a instituição. Eu acho que tinha que ter outro tipo de cerceamento, outro tipo de punição. Mas punir, porque aí do Corinthians é uma instituição que ela é notadamente, assim como o Vasco também, um time popular que tem origens nas favelas, o Timão, o time do povo, e ser punido com isso, eu acho que não tem muito cabimento. Para mim, é uma punição bastante indevida. Eu acho que tinha que ter outro tipo de averiguação, se fosse o diretor, o jogador, o técnico, os jogadores, mas não, assim, de um grupo de torcedores que não representa, muito pelo contrário, só você vê o tanto de negros que tem na torcida do Corinthians. Nosso goleiro mesmo, assim, nossos atacantes. Então, assim, não tem muito sentido essa punição. Para mim, ela não tem sentido algum. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.